Pois então, né? Parece que faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Nesse vlog. Então, hoje é dia 19, terça-feira. Vim atualizar vocês sobre como tá sendo minha leitura. E mudou bastante coisa. Primeiro, estou lendo de forma simultânea Torre do Alvorecer e Império de Tempestades. Por quê? Porque quando eu tava pesquisando sobre a melhor forma de ler esses livros, muitas pessoas falaram de ler esses livros de forma simultânea. Daí aqui, ó, caso vocês consigam ver, vocês vão ver que tem separações, assim. Então, assim, eu pesquisei na internet, parece que existe um consenso sobre essas separações. Eu só segui o que eles falavam, que daí você começa a ler Império de Tempestades, daí vai pra Torre do Alvorecer, daí volta, daí... Agora eu acho que eu já tô aqui, eu tô na página 194 de Império de Tempestades e na página 214 de Torre do Alvorecer. E a minha opinião até agora sobre esse método de leitura é: em alguns momentos faz sentido, em alguns momentos não faz nenhum sentido, eu não entendo por que que eles estão fazendo dessa forma, mas eu imagino que depois possa fazer sentido. Então, vamos aguardar pra ver. Quero chegar à minha própria conclusão no final. Mas assim, eu particularmente não faria da forma como eles estão fazendo, porque muitas vezes você lê um capítulo em um, outro capítulo em outro, e daí volta, e daí tipo assim, só que os capítulos dos livros da Sarah J. Maas não são grandes. Tem uns assim que tem menos de 10 páginas, e daí você faz isso, daí vai pra outro. Então assim, não é muito conveniente, sabe? Eu tô lendo dentro de casa, então pra mim ainda é um pouco mais tranquilo, mas eu não teria como levar esses livros assim pra uma viagem. Então, complicado. As minhas impressões até agora sobre essa leitura. Comecei realmente sem muita vontade de Torre do Alvorecer, mas tá interessante. Tá acontecendo muito mais do que eu imaginava. Eu não sei o quanto eu posso falar sem dar spoiler, mas aqui a gente acompanha o Cole e a gente encontra uma personagem que tinha em Lâmina Assassina. Bem legal, bem legal. Então, tá sendo bem interessante. Em alguns momentos tá sendo mais legal ler esse livro do que esse. Só que eu não gosto do Cole. Então, é muito fácil eu querer ficar aqui. Ainda bem que a gente não tem só a perspectiva, o ponto de vista do Cole, né? Pelo amor de Deus, porque se fosse o livro inteiro só sobre a perspectiva dele, eu acho que eu não conseguiria ler. Mas não é. Tem mais pessoas e eu gosto das outras pessoas, então estamos aqui. Mas assim, parece uma história bem diferente, assim, tipo, se você considerar a série como um todo, realmente parece um livro de outra série, assim, parece assim, uma outra história. Mas tá sendo bem interessante. No momento que eu tô aqui, já dá pra conectar alguns pontos entre o que aconteceu no passado e o que tá acontecendo aqui com aqui. Ah, tá, e eu acho que eu não falei isso, mas eu leio esses dois ao mesmo tempo porque eles se passam ao mesmo tempo. Então, algumas coisas acontecem aqui e imediatamente eles falam sobre isso aqui. Então, eu acho que é por isso, assim, que em alguns pontos eu tô gostando bastante de fazer essa leitura simultânea, mas ao mesmo tempo é meio chato, tá? Aqui, o que eu tô mais gostando de ver aqui? Eu tô gostando muito do ponto de vista da Manon, sempre, óbvio. Aconteceu uma coisa aqui, tipo, maravilhosa, que era uma coisa que eu tava torcendo muito pra acontecer. E se em Rainha das Sombras, Manon me decepcionou pela postura dela, aqui teve uma redenção. E é claro que eu entendia porque que aquilo tava acontecendo, eu entendia que aquilo ali... É o que eu falei pra vocês antes. Eu realmente entendo que Rainha das Sombras é como se fosse um segundo livro de uma trilogia. É um livro em que tá acontecendo ali desenvolvimento que vai levar ao estopim, ao grande estopim da série. Daí, assim, tipo, eu sei que aquilo precisou acontecer, a Manon precisou agir daquela forma pra que isso daqui pudesse acontecer. Mas isso daqui foi maravilhoso. Sério, tipo assim, eu tô apaixonada. Tô gostando bastante do ponto de vista também da Elide.
Gente, mas assim, tá me incomodando o fato da Sarah J. Maas fazer casalzinho com todo mundo. Eu tô assim... Por que todo mundo tem que estar num casal? E se estão num casal, por que que eles não fazem alguma coisa? Porque, tipo assim, eu entendo que é um romance, assim, slow burn, que é aquele romance, assim, bem devagarinho, que as coisas vão acontecendo e tal. Eu entendo o apelo disso, eu gosto disso. Mas se é pra todo mundo ter um casalzinho, então, pelo amor de Deus, vamos agir como casalzinho e fazer coisas de casalzinho, porque todo mundo aqui é adulto. Todo mundo aqui poderia fazer coisas de casalzinho. Se é que vocês entendem. Mas é isso, sabe? Eu acho que alternar tá ajudando também a fazer essa leitura um pouco mais dinâmica. Oi, gente, tudo bom? Já é dia 25, segunda-feira. Tô suada da academia, mas vamos atualizar mesmo assim. Como que foi minhas leituras? Eu acho que a última vez que eu atualizei foi terça. Foi terça, né? Não li muito na terça, nem na quarta, assim. Li pouquíssimo desses livros. Daí, feriado, eu não ia levar esses livros pra praia, mas acabei levando. Acabei lendo. Eu até que li bastante. Passei da metade de Torre do Alvorecer e um dia, quem sabe, eu chego na metade de Império de Tempestades. Mas sabe o que que é legal? Sabe o que que é legal? Eu tô aqui, no momento, eu tô na metade do capítulo 32. Tô na metade do capítulo 32 de Torre do Alvorecer. E assim que eu terminar ele, eu vou começar o capítulo 32 aqui de Império de Tempestades. Então, assim, tá simultâneo, assim, tá bem interessante. Eu tô gostando bastante de ler Torre do Alvorecer, mais do que eu tô gostando de ler Império de Tempestades no momento. Porque é o seguinte, romance. Ai, eu caio muito fácil pra isso. Caio muito fácil pra isso. Romance, assim, é algo que me derruba, infelizmente. Então, temos isso. Queria falar pra vocês que aqui não é porque tá chato Império de Tempestades, mas tá parado. E assim, tá me fazendo pensar que esses livros poderiam ser bem menores. Poderiam ser bem menores. E assim, será que a Sarah J. Maas ganha por palavra que ela escreve? Porque faz sentido se for assim. Porque tem aqui umas partes que, assim, se fosse cortado pela metade, ainda ia sobrar muita coisa, sabe? Pra ser cortado. Então, não sei. Complicado sustentar uma série de 6 livros, 7 livros no caso, né? 8, se for considerar a Lâmina Assassina. Meu Deus. Então, é difícil, sabe? Cada livro cada vez maior, muitas vezes eu não vejo sentido, é muita repetição. Tem coisas que, pra mim, não tá fazendo muito sentido repetir tanto, mas talvez depois faça melhor. Tem coisa que não tá explicado, tem coisa que, tipo assim, tá sendo contada como se a autora esperasse que a gente já soubesse. Tem coisa assim que eu tô me perguntando desde o terceiro livro por que que essas coisas são dessa forma. E só agora, na página 250 de Império de Tempestade, que ela respondeu. Então, assim, é muita coisinha, muito detalhe que eu acho assim que ela vai deixando pra amarrar no último livro. Só que eu acho que não é muito legal quando faz isso toda hora, sabe? Então, tamo nisso, tá empacadinho assim, mas estamos seguindo. Oi, gente, tudo bom? Ai, deixa eu me arrumar aqui que eu tô... tô uma bagunça. Então, agora já são 5h30 de terça-feira, hoje, dia 26. Ontem eu não li quase nada, ontem eu li exatamente 10 páginas e daí não consegui ler mais. Sem tempo, tava cansada, não tinha dormido muito bem, então... Mas hoje ainda também não li, tô vendo que vou ter que trabalhar ainda agora de noite e provavelmente não vou conseguir ler muito também. O que me deixa muito triste, porque eu gostaria de estar lendo, óbvio, né? Mas o que eu percebi agora, e por isso que eu tô vindo falar um pouquinho aqui, é que eu fiquei mais triste porque eu fiz uma meta na minha cabeça de terminar esses livros até o fim do mês. E eu tô percebendo que provavelmente eu não vou conseguir fazer isso. E
eu fiquei triste pela forma como eu tô me cobrando em relação a isso, sabe? Não quero que a leitura deixe de ser algo divertido, não quero que a leitura seja algo pesado, porque a gente já tem muita obrigação no nosso dia a dia, né? E é pra ser uma coisa legal, é pra ser uma coisa dinâmica, é pra ser uma coisa que, né, nos faça bem. E da forma como eu venho tratando essas minhas metas de leitura, não tem me fazido tão bem, sabe? Não tem trazido muitas coisas boas. Porque assim, eu sei que metas me ajudam muito, metas funcionam pra mim. É a forma como eu consigo trabalhar com as coisas, criando metas e prazos, porque daí assim eu consigo fazer as coisas de uma forma assim organizada, né? E eu gosto muito assim de propor temáticas e livros pra ler e objetivos a cumprir. Só que eu tenho me frustrado bastante, principalmente com as minhas leituras, quando eu não tô conseguindo fazer isso. E eu parei pra pensar agora, tipo, poxa, eu li bastante esse mês. Eu li muito comparado com o tempo, né, que eu tenho passado lendo. Eu não tenho me dedicado muito à leitura, mas também eu não tenho me dedicado muito a qualquer tipo de entretenimento, porque eu realmente tô sem tempo. Literalmente, não é falta de querer, é falta de tempo. E eu admito que às vezes, quando eu tenho um tempinho extra, eu queira fazer outras coisas, mas acabo não fazendo. E acaba que eu não leio, acaba que eu não faço as outras coisas que eu pensei em fazer, porque eu quero cumprir meus objetivos de leitura, e daí acaba que no final das contas a leitura vira mais outra obrigação. Então, eu achei legal vir aqui falar pra vocês que ontem eu não li muito, ontem li na verdade quase nada, provavelmente hoje eu não vou ler muito, e provavelmente não vou terminar esses livros esse mês. E vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Os vlogs provavelmente não vão ser lançados na forma como eu gostaria. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu fiz vídeos muito legais e que eu me orgulho bastante esse mês. Eu fiz um vídeo que eu procrastinei por muito tempo pra fazer, que era o tour pela estante, né? Aproveitei e organizei minha estante porque eu não sou boba. Mas eu também não quero que isso aqui seja uma obrigação. Então, conforme as coisas forem indo, eu vou fazendo. E vai ser assim. Vou agora tomar um banho, tentar descansar um pouco meus olhos, porque tava trabalhando por videochamada, e daí tava lendo uns textos no computador, então acaba que tô com o olhar cansado. E quem sabe hoje à noite eu consiga ler um pouco mais, mas também não vou me obrigar a fazer nada. Mas é isso. Oi, gente, tudo bom? Eu vou aproveitar que eu já tô com o tripé aqui montado, que eu acabei de gravar um vídeo, e vou atualizar vocês sobre as minhas leituras. Ai, eu tô com muita preguiça de ler. Sério, preguiça mesmo. E não é assim, não tô com vontade, eu tô com preguiça. Porque se eu pudesse ouvir esses livros, eu ia adorar. Mas eu sei que eu vou perder muito se eu ouvir eles, se eu pegar o audiobook. Porque dá pra pegar, eu tenho ali na biblioteca do Libby, é só entrar na fila e pegar. Mas dá uma preguiça enorme, porque pegar o livro, sentar e ler, assim, tá sendo difícil pra mim. Então, nos últimos dias, o que eu tenho pra falar? Eu entrei numa parte aqui da minha leitura conjunta de Todo o Alvorecer e Império de Tempestades, que é o seguinte. Eu tenho, acho que uns 20 capítulos seguidos só de Império de Tempestades. Então, tá sendo bem interessante, porque eu tô conseguindo me aprofundar melhor em uma parte da história. O que é uma coisa que eu tava sentindo um pouco de falta, sabe? Porque a gente fica nessa de acompanhar um pouco de um livro, acompanhar um pouco de outro, você acaba não focando em um ponto importante, né? E aqui aconteceu algumas coisas bem interessantes. E li bem. Eu li aqui, deixa eu ver,
umas 70 páginas. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas tava cansada, tava com preguiça, então foi o que deu pra fazer. Aqui a gente já teve um conflito, mas já acabou, assim, eu achei até que ia demorar mais pra resolver. Mas esse conflito foi interessante porque abriu espaço para desenvolvimento da narrativa que foi iniciada agora no começo do livro de Império de Tempestades. Porque é o seguinte, Trono de Vidro, eu tô percebendo que tem um retorno cada vez mais de que todos os livros, apesar de estarem se encaminhando para um conflito final, que a gente sabe que vai acontecer, basicamente tem várias missões. Então, cada livro tem várias pequenas missões que têm que ser cumpridas e elas fazem parte do desenvolvimento para acontecer aquela grande batalha no final. Então, assim, nesse momento a gente está acompanhando aqui, no começo do livro teve uma missão nova, que era uma missão meio nada a ver, tipo, eu fiquei, putz, eu achei que agora, né, eles iam começar a se movimentar mais em direção a esse conflito final, e daí pega e faz esse novo desafio, né, que precisa ser cumprido, e eu sei que todos eles se relacionam com esse conflito final. Eu sei que pra ter o conflito final várias coisas precisam acontecer e por isso tem essas pequenas missões, mas às vezes é um saco, sabe, porque daí parece que você tá se desviando, sabe, do caminho. E daí tá, no começo do livro deu essa nova missão pra eles cumprirem, e daí só agora, ó, essa missão foi dada aqui, eu até marquei aqui na página, foi dada aqui na página 142, e a gente foi entender melhor o que estava acontecendo na página 339. Então, assim, demorou pra gente entender melhor sobre o que essa missão vai representar. E eu ainda tô surpresa de que no 5º livro da série, já pra lá da metade do livro, a gente ainda assim não sabe de muita coisa. Então, assim, a gente não sabe muito sobre coisas que às vezes a gente nem sabia que precisava saber. Então, por exemplo, aqui a gente acabou de descobrir que tem uma parente distante da Aileen, que é uma das personagens principais, que a gente não sabia que era relevante saber sobre a mãe dela. E daí, aparentemente, agora é super relevante. Então, assim, coisas assim que você não ia imaginar que tava faltando, uma informação que tava faltando, mas tá. Então, agora a gente tem que lidar com isso. Então, assim, dá um pouquinho, assim, de saco, dá um asco, assim, um pouco da história, porque daí parece que, putz, sempre vai ter algo pra ser descoberto e sempre vai ser algo de extrema importância, mas que, incrivelmente, não era importante o suficiente pra ser colocado em dúvida, pra ser colocado pra refletir nos outros livros. Então, é uma coisa, assim, meio chata. Mas, enfim. Aqui nessa leitura desses últimos 2 dias... Nossa, nem falei, hoje é sexta-feira. Tá, enfim. Nesses últimos 2 dias, nessas leituras que eu fiz, teve finalmente uma cena 18+, do casal, assim, principal. E... Ai, que decepção. Ai, eu li aquilo ali, assim... Ai, que saco, sabe? Tipo, eu não sei. Eu acho que é aquilo. Em Corte de Espinhos e Rosas, quando aconteceu aquela cena do capítulo 56, que todo mundo sabe qual cena é, só de falar o capítulo, foi algo que, nossa senhora, tava todo mundo assim, em transe, porque, meu Deus, a gente tava acompanhando aquele romance acontecer, muitas coisas, e assim, apesar de ter vários protagonistas, não era que nem aqui, que são tipo assim, acho que a gente já tá aqui com uns 10 pontos de vista diferentes, por aí. Então, assim, e ali a gente tava tendo conflito, mas não eram tantos conflitos como a gente tá acompanhando aqui no Trono de Vidro. Então, assim, apesar de o romance estar se estabelecendo já faz um tempo, já faz alguns livros, ainda assim, quando finalmente acontece a cena, foi no meio de um livro em que eles não tiveram muita presença juntos, eles passaram a maior parte do livro separados,
E apesar de ter aquela tensão ali, daquele romance, não era algo assim que a gente tá esperando naquele momento. Porque acabou de ter um conflito super importante. Tipo assim, não era, sabe? Ah, não sei, não sei. Enfim, não gostei, né? Achei, né? Esperava mais. Mas estamos acompanhando aqui também outros casais. E, ai, os outros casais que a gente tá acompanhando aqui, eu adoro todos. Acho que menos o principal. É que eu acho que o principal, assim, tá chato, tá chato. É porque eu gosto daquela parte, assim, do romance, de que os casais estão se conhecendo, sabe? Tipo, é aquele conhecer uma pessoa nova e tá aberto a estabelecer uma relação com ela. E são pessoas diferentes que estão se encontrando ali e que pode não dar certo e tal. Então, assim, ainda não é um casal, mas você sabe que vai ser. Então, eu gosto dessa parte. Então, por isso que eu acho que o casal principal aqui eu também mas os outros eu tô tipo. Eu tô bem feliz. Ah, ai, tivemos um. Cara, tivemos um pedido de casamento. Eu não tava esperando, mas quando teve o pedido de casamento, eu quase chorei. Eu quase chorei, eu fiquei muito feliz. E. Ai, eu tô até emocionada já de lembrar. Ai, eu não imaginava que eu ia ficar tão ligada com alguns personagens aqui. Então, tá bem legal de ler. O único problema é que eu não tô pegando o livro porque eu tô com preguiça. Mas eu vou pegar, vou tomar meu chá, vou ler por 1 hora e daí eu volto falar com vocês. Eu acho que vai ser legal fazer isso. Tá bom, então talvez eu tenha lido por um pouco mais de tempo do que eu esperava. Agora já são 4 horas. Mas, nossa, eu gostei bastante do que eu li. Nossa, nossa, nossa. Eu não tava esperando encontrar o que encontrei aqui, mas fiquei bem feliz. Eu li não, umas 40 páginas. Acho que foi exatamente umas 40 páginas. Tá. Lembra que eu falei que tinha 2 personagens que eu queria que ver mais, né? Que estivessem mais presentes? Nossa, as duas ficaram bem presentes agora e com certeza é porque uma previsão que eu tinha feito quando eu tava lendo Rainha das Sombras era que os personagens que a gente tava vendo do ponto de vista iriam se encontrar. E na verdade isso tá acontecendo agora na segunda parte de Império de Tempestades. Então tá bem legal ver isso, ver que tipo tudo que tava acontecendo vai colidir e nossa, tá bem emocionante. Eu tenho ainda mais uns 6 capítulos aqui de Império de Tempestades antes de seguir pra Torre do Alvorecer. Mas tá bem legal. Vou fazer uma pausa agora, vou na academia, vou sair com o Max e falo com vocês talvez amanhã. Oi, gente, tudo bom? Agora são 8h30 da manhã do domingo e eu tô falando do meu carro porque trouxe meu namorado aqui pra fazer uma prova e tô esperando ele sair da prova. Eu vou ficar esperando ele aqui. Eu acho que vai demorar mais ou menos umas 2h30, 3 horas até ele sair. Então, enquanto isso, eu vou atualizar vocês sobre minhas leituras e ler um pouco. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo aqui. Até onde eu li, vou esclarecer uma coisa primeiro. Eu terminei de ler aquelas 90 páginas que eu tinha falado que eu queria ler, de Império de Tempestades na sexta. E li ainda mais umas 20 e poucas páginas de Torre do Alvorecer.
E eu admito, assim, que fazer a mudança de um livro pro outro foi um pouco difícil, sabe? Porque tá num ponto, assim, muito emocionante, de Império de Tempestade, tá num ponto mais crítico da história. E daí mudar pra Torre do Alvorecer, que tá, assim, meio parado, tipo assim, tá acontecendo umas coisas legais, mas, assim, não tá tão legal quanto Império de Tempestade, sabe? Então foi, assim, meio chatinho voltar, mas tudo bem. Então, eu quero chegar hoje até o capítulo 56 de Império de Tempestades, que vai dar mais ou menos pra parar no capítulo 43 de Torre do Alvorecer. E não é muito, pelo que eu vi, assim, vão ser poucas páginas. Acho que vai dar no total ali umas 50 páginas, dentro desses dois livros simultaneamente, até chegar nesses pontos. Mas eu vou ler mais agora de manhã, né? Duvido que eu vá ler durante o dia. E vai ser isso. Então, atualizando aqui, porque meu namorado acabou a prova 1 hora antes do que eu tava imaginando. Então acabou com meus planos de ler mais do que eu queria. Mas eu consegui ler bem até. Eu cheguei até o capítulo 54 de Império de Tempestades e eu tô no momento no capítulo 42 de Torre do Alvorecer, que a minha meta era chegar no capítulo 43, então, tipo, tá ótimo. Eu fiz aqui, tipo, eu coloquei as metas aqui num papelzinho aqui atrás do Kindle, pra ir acompanhando, porque no livro eu tenho marcado, mas aqui eu tava perdida, tinha que toda hora verificar no celular onde que eu tava. Mas enfim, nos 2 livros eu já passei de 70%, e eu não sei, eu acho que eu já não leio mais. Eu acho que eu já não leio mais. Eu acho que vai ser por isso, vai ser isso por hoje. Mas tá bem legal, tipo, eu não tô gostando de acompanhar muita parte da Nesrin, do Torre do Alvorecer, tô achando bem chato, pra ser bem sincera. E era pra ser uma parte emocionante, que é uma parte, assim, bem de ação, mas tá bem chato. É que eu acho que eu não gosto dela. Mas a parte ali do Império de Tempestades tá muito boa. Eu quero acabar logo com essa parte que eu tô ali de Torre do Alvorecer, porque é o seguinte, segundo aqui a forma como eles fizeram a separação, eu vou fazer essa troca aí, ir e vir entre os 2 livros por vários capítulos, assim, tipo, vou ficar lendo 2, 3 capítulos de um, depois leio 2, 3 capítulos de outro, vou ficar meio que indo assim, até o capítulo 67 de Império de Tempestade, que daí eu vou ler um capítulo de Torre do Alvorecer, e daí eu volto para Império de Tempestade e termino Império de Tempestade. E daí eu, logo em seguida, já termino Torre do Alvorecer. Então, assim, eu agora, estando no capítulo 54 de Império de Tempestade, tendo em consideração que faltam 13 capítulos para eu chegar na parte para poder terminar ele, tô bem animada. Tô gostando bastante de onde a história tá indo, mas eu tô preocupada, porque muita coisa tá acontecendo, tá abrindo caminho pra muita coisa, e ainda tem um livro de 900 e poucas páginas pra ler, depois desses 2. Então, tipo assim, eu não faço ideia do que pode acontecer. Tipo assim, eu faço ideia, porque eu levei uns spoilers, porque eu fui inventar de ver teoria da série antes de terminar a série, que não faz muito sentido. Mas sei lá, tá naquela ainda, tipo, pelo menos eu tô vendo mais os personagens que eu gosto. E é isso, provavelmente não vou ler mais hoje. E só amanhã, que também não vou ler muito. Oi, gente, tudo bom? Vim atualizar vocês sobre minhas leituras aqui desses 2 livros. Queria falar que eu já tô me encaminhando pro final dessas 2 histórias. Torre do Alvorecer
falta, tipo assim, umas 180 páginas. E... Império de Tempestades falta umas 120. No domingo, eu li, no total, assim, umas 62 páginas. E eu li até aquela parte ali que eu falei pra vocês. Depois disso, eu acabei não lendo mais. E ontem, que foi segunda, porque hoje é terça, esqueci dessa informação importante. Ontem, que foi segunda, eu li também umas 60 e poucas páginas. E foi isso, sabe? Então, hoje e amanhã eu quero tentar ler, quem sabe terminar esses 2 livros. E o que eu tô achando? Eu acho, assim, que agora, principalmente Império de Tempestades, tá tendo uma parte muito interessante. Porque, assim, como no começo dessa leitura conjunta aqui, desses dois, Torre do Alvorecer teve capítulos maiores, tipo, teve partes, assim, que eu lia mais Torre do Alvorecer do que Império de Tempestades. Agora tá sendo mais Império de Tempestades. E tá bem interessante isso, porque nesse livro agora aconteceu aquilo que eu tava falando pra vocês, que eu tava esperando que acontecesse já faz muito tempo, que é que os personagens finalmente se encontraram. Então, todos os pontos de vista de Império de Tempestade agora estão em um só lugar, e tô bem feliz que isso aconteceu. Eu chorei bastante com as leituras, eu não imaginava, assim, que eu ia me emocionar tanto. Não tanto pelo reencontro, mas pelas coisas que aconteceram pra esse reencontro acontecer. Então, eu tenho uma reclamação pra Sarah J. Maas. Assim, quem lê esses tipos de ficção, de fantasia, assim, que são fantasias românticas, né? A gente sabe, assim, que a gente dificilmente vai se encontrar com um autor que seja, meu Deus, melhor autor do mundo, escrita maravilhosa. E, tipo assim, quem já leu Sarah J. Maas sabe que a escrita dela não é 100%. A narrativa dela tem muitos furos, ela tem muitos pontos ali que ela começa contando uma história e daí ela abre vários caminhos, mas ela não explica direito. Então, assim, o problema que ele tá tendo bastante aqui é com uma das nossas personagens principais, que ela simplesmente faz vários planos e não fala pra ninguém. E daí, a qualquer momento, você sente ali que tá acontecendo alguma coisa. É um puto conflito. Daí você fala, meu Deus, isso aqui vai acabar, ela não vai ter mais nada depois disso. Mas não, ela tava com um plano aí, por força do destino, deu certo, e sei lá o que, e tinha um plano B, e pessoa X que você viu em outro livro lá por 10 minutos, nossa, aquilo ali, meu Deus. E daí você vê que, quando ela fez uma coisa lá no quarto livro, era por um motivo, e tá aqui a explicação do motivo, sendo que ninguém nem tinha se questionado direito, sabe? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Desculpa se pareceu confuso. É que parece que é tudo muito fácil. Porque, de alguma forma, as coisas vão se resolver. Nenhum dos personagens principais aqui sofreu de verdade. Assim, claro, todos eles sofreram, mas assim, nenhum deles, assim, morreu. Nenhum deles se machucou, assim, de uma forma muito grave. E quem se machucou se curou. Então, assim, você sente que eles são imortais. Você sente que esses personagens são imortais. E o que é difícil em ter personagens imortais? É que a gente tá falando aqui de uma série de fantasia em que seres imortais existem. Ótimo, beleza, ó. Só que a maior parte dos personagens que a gente tá entrando em contato, e que, né, até o 3º livro a gente tinha entrado em contato, são mortais. E assim, eu acredito que até agora, nos livros, só teve uma grande morte. E assim, a gente já tá no 5º livro. 5º livro, sem considerar Torre do Alvorecer e a Lâmina do Assassina. 2 grandes mortes. Desculpa, esqueci dele. Mas assim, 2 grandes mortes. E assim, qual que é o problema disso? A gente tá no meio de uma guerra.
E os nossos personagens estão do lado do perdedor. Eles não têm exército, eles não têm dinheiro, a mágica que eles têm. Tá, eles são bem poderosos. Só que várias outras pessoas são bem poderosas e estão do lado adversário. Então, assim, por que eles estão se safando tanto? E por que todos eles são tão poderosos, sabe? Tipo assim, casualmente todos eles são abençoados por deuses e têm poderes gigantes, sabe? Por que é tão fácil? Por quê? Não deveria ser tão fácil. E assim, é isso uma coisa assim que eu não gosto dos livros da Sarah J. Maas, porque eu encontrei isso na trilogia lá de Corte de Espinhos e Rosas. Porque é sempre assim, meu Deus, uma pessoa que nem sabia que tinha poder, nossa, pessoa mais poderosa do mundo. Um poder como esse nunca foi visto antes. Meu Deus. Só que daí, tipo assim, tá, uma pessoa tão poderosa, uma pessoa que teve um poder que nunca foi visto antes e que consegue acabar com vários monstros de uma só vez e sem matar ninguém importante, sem se machucar. Tá. Então por que tá tendo uma guerra? Não é mais fácil simplesmente essas pessoas que são tão poderosas que a gente tá acompanhando simplesmente chegar lá e matar as pessoas que estão fazendo mal? Tipo assim, eu sei que não é tão simples, mas parece que pode ser. Pela forma como a Sarah J. Maas escreve, parece que pode ser tão simples assim. E assim, apesar de a gente estar acompanhando aqui algumas situações de... existem pequenas missões. Eu acho que eu já falei disso por aqui. Existem pequenas missões que eles têm que cumprir para conseguir finalmente derrotar lá o grande força do mal. Tá. Mesmo essas pequenas missões que acabam fazendo com que a gente entenda melhor o sistema de magia, entenda melhor a história do mundo, entenda melhor a forma como a magia está integrada com a construção dos personagens, mesmo isso é muito falho. Porque convenientemente, todas as pessoas que precisam estar ali estão. Todas as pessoas que são extremamente, nossa, super poderosas, são as melhores, estão do lado do bem. Sabe? Eles não podem ser corrompidos. E daí é complicado, assim, porque ao mesmo tempo que você, claro, a gente se afeiçoa aos personagens, eu não estaria lendo esses livros até agora se eu não tivesse um carinho pelos personagens, pela história e tal. Mas por que tem que ser tão fácil? Por que não pode ser difícil? Por que eles não podem simplesmente, sei lá, passar por alguma dificuldade real e a gente vê isso? Porque assim, é essa a questão. Eles passam por dificuldades, esses personagens, mas a gente só ouve falar, a gente não vê. E daí existe um distanciamento que causa esse ouvir falar e não ver. Porque a gente tem que se sentir compadecido pelos personagens que sofreram bastante, mas a gente não sabe por que eles sofreram tanto, como que foi esse sofrimento. A gente só sabe que eles eram de um jeito, nossa, sofreram horrores, e daí, nossa, ficaram de um outro jeito, se rebelaram, ficaram amargurados, sabe? Tá, mas me explica, o que aconteceu? Como que foi? Porque existem várias formas de reagir a uma situação traumática. E não necessariamente uma situação traumática vai te tornar um super-herói. Vai te tornar uma pessoa super boa, empática, que vai querer ajudar todo mundo. Não é assim. E daí, assim, eu fico pensando, eles são basicamente adolescentes. Eles têm ali, claro, os mortais, né? Eles têm ali entre, sei lá, 19 a 25 anos, por aí. Eles são super novos. Eu tenho 24. Tipo, eles são super novos. Mas vocês entendem, assim, que, tipo, parece que eles são as pessoas mais revoltadas do mundo e que, por acaso, tem a maior quantidade de poder, assim, que um grupinho pode ter. São 8 pessoas com poder imenso. Por que nenhuma aqui falta poder? Porque até a pessoa aqui que não tem nenhum poder, tecnicamente é abençoada por um deus. Então, assim,
parece que é muito fácil, sabe? A gente vê as dificuldades aqui, mas parece que é muito fácil. Oi, gente! Vim finalmente encerrar esse vlog. Apesar de eu já ter terminado tanto Império das Tempestades quanto Torre de Alvorecer semana passada, eu só tô conseguindo filmar essa atualização agora, então vamos fazer assim. Eu terminei esses 2 livros ali no dia 5, terminei os 2 de noite, e daí eu não tive tempo de lá até aqui pra gravar e pra sentar e falar com vocês sobre esses livros. Hoje, no caso, segunda-feira, dia 9. Então, tamo aqui. Vamos lá, eu vou dividir essa parte final em basicamente 3 partes. A primeira vai ser a minha opinião sobre como que foi ler esses 2 livros de forma simultânea. Daí a minha segunda parte vai ser a minha opinião geral sobre a leitura desses livros. E a terceira parte seria o que eu espero do último livro. Então tá, vamos lá. Eu acho que assim, a leitura simultânea muitas vezes foi muito confusa pra mim, principalmente no começo desse processo. Porque assim, utilizei como base uma dica que eu vi online, tipo, que é como se fosse um template com várias descrições, tipo, qual capítulo você lê em qual ordem. E assim, na maioria das vezes eu não entendia muito bem por que estava sendo daquela forma, mas depois de terminar esses livros e pensar muito sobre isso, eu entendi que foi uma boa escolha ler esses 2 ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, se você, como a maioria das pessoas do fandom, não gosta do Cole, esse livro aqui vai ser um saco. Esse livro aqui vai ser um saco. E eu acredito, assim, que esse livro aqui, eu não conseguiria ler ele sozinho. Se eu tivesse que ler esse livro sozinho, eu não ia conseguir. Ia ser mais de mês pra terminar esse livro. Então, lendo os 2 juntos, parecia muito como qualquer outro livro da série, em que existem capítulos do Cole, existem capítulos dos outros personagens, sabe? Porque Trono de Vidro, no final das contas, é uma série com vários pontos de vista. Nesse livro aqui, se eu não me engano, a gente teve 7 pontos de vista. E nesse aqui, 3. Então aqui, só aqui, 10 pontos de vista, sabe? Então assim, é muita gente, é muita coisa pra acompanhar. E então por isso que eu acho assim que ler esses 2 juntos faz sentido, porque já é algo que a série vem trazendo dos outros livros e deixa a densidade desse livro aqui um pouco mais tranquila. Porque assim, esse livro aqui, a gente tá sendo introduzido para um novo continente, com uma cultura diferente, com personagens diferentes. Aqui a gente tem um aprofundamento maior sobre a magia, a gente tem aqui um conhecimento um pouco maior sobre a construção de mundo, sobre a história do mundo. Então, assim, é um livro mais denso. Sem contar que, se eu vou ser assim, bem sincera, umas 200 páginas desse livro não são necessárias, porque é tipo assim, eu senti que era muito repetitivo. Esse livro é muito repetitivo. Eu não vou contar muito sobre o que é ele, porque eu acho que ele é um livro importante e ele já está muito longe da série pra se eu falar sobre o que tá acontecendo aqui, já vai ser muito spoiler. Mas tem personagens, né, da série que vêm pra outro continente por um motivo que é importante. E essa história se desenvolve nesse continente. Por que eu acho que é um livro, assim, que 200 páginas, assim, poderiam ser descartadas? Porque ele é muito repetitivo. E se fosse seguir a lógica dos outros livros, em que teve vários livros em que teve 2 continentes simultâneos sendo mostrados, poderia caber em um livro só, sabe? Mas eu entendo também que esse livro, antes de toda essa questão que eu já falei pra vocês de desenvolvimento de mundo, de desenvolvimento de magia, é um livro de desenvolvimento do Cole. É um personagem que a gente acompanha desde o primeiro livro, é um personagem que ele é muito... Assim, ele é um personagem de segundo plano, apesar de ter um ponto de vista, apesar de ter sido muito importante em alguns livros, ele é um personagem de segundo plano. Porque enquanto, por exemplo, o Dorian e a Selena tiveram
desenvolvimento de personagem muito importante no decorrer dos livros, o Cole foi meio que deixado de lado. E eu acho que aqui foi tipo uma redenção pra ele. Então, eu acho que ler esses dois ao mesmo tempo facilitou esse processo, porque, como eu disse pra vocês, a maioria das pessoas realmente não gosta dele, eu não gosto dele. Então, ter um livro só sobre o desenvolvimento dele é muito difícil, é muito chato, eu não gosto dele, então complica. Então, a minha opinião geral é, sim, valeu a pena ler esses dois simultâneo, só que não é prático, não é fácil, e eu realmente não indico pra todo mundo. Porque é um trabalho muito grande você ter que ler esses dois ao mesmo tempo, porque são livros grossos. Os dois têm mais ou menos a mesma quantidade de páginas, que são 600 e poucas páginas. E eles são... a forma como foi dividida é da seguinte maneira. Existem capítulos que, às vezes, você pega, você lê um capítulo aqui, daí lê outro aqui, daí volta pra cá, sabe? É uma dança que você tem que fazer com esses dois livros que, se você não tiver investido, se você realmente não tiver como fazer isso, é muito difícil. Eu li esses livros basicamente aqui em casa, e eu acho que é um dos motivos pelo qual eu demorei tanto pra ler, porque não era prático, não é fácil. Então, a partir do momento que eu peguei, cansei dessa troca e comecei a ler pelos audiobooks, eu fiquei, cara, eu falei, vou investir nisso, porque é o que eu sei que eu acho que vai dar certo, e foi o que realmente deslanchou, sabe? Então, assim, porque é complicado, você tá ali, tipo assim, num ônibus lendo esse livro, daí acabou, sabe? Não facilita. Se você for fazer dessa forma, talvez o que eu indicaria seria, se possível, os e-books. Porque facilita bastante essa troca, é mais prático, é mais leve, você consegue ler de noite, porque isso aqui também me complicou, porque a maior parte do tempo que eu tinha pra ler esses livros era de noite antes de dormir, então é muito difícil, você tá lá na cama, daí você tem que pegar e trocar de livro e daí, sabe? É complicado, é complexo. Então, tá, sobre isso foi. Já comecei a falar um pouquinho sobre minhas impressões gerais sobre esse livro, né? Realmente é um livro que é um pouco indigesto, por conta do Cole, mas ele é muito interessante por conta de todas essas outras coisas que eu falei pra vocês. E eu acho que é um livro que tem sua importância muito grande na história. É um livro que não pode ser deixado de lado, porque ele tem aqui informações que são extremamente vitais pro decorrer da história. Então, assim, não dá pra ser deixado de lado. O que é complicado, porque ele grande parte intragável, né? Mas tudo bem, eu acho que aqui, uma coisa que eu tive a impressão, mudou o continente, o tom da história mudou. E eu acho que isso foi muito importante também. Eu gostei de ter tido essa experiência, de ter conhecido melhor esse outro continente, essa nova cultura, sabe? Esses outros personagens que foram introduzidos. Acho que também foi importante ter lido esses dois simultâneos, porque o começo desse livro foi um pouco difícil pra mim. Eu acredito que umas 200 páginas desse livro demoraram muito pra mim. O que, convenientemente, era meio que a forma como tava separados os capítulos. No começo dessa leitura simultânea, a maior parte das vezes eu tava lendo Torre do Alvorecer por conta da divisão. Então, assim, enquanto aqui eu já tava na página 200, aqui eu ainda tava na página 150. Porque o capítulo 30 aqui é na página, sei lá, 200, é um exemplo, tá? E esse daqui, o capítulo 30, é na página 150. Então, é um pouco complexo isso, porque eu acho que isso fez com que demorou, essa leitura simultânea demorou um pouco pra eu entrar nessa história aqui. Mas foi muito importante. Esse livro aqui trouxe aquilo que eu falava pra vocês, que eu realmente estava achando que ia acontecer desde Rainha das Sombras, que é que os personagens, eles iam se encontrar. Que os personagens, os pontos de vistas iam ser uma história só em algum momento. E é o que aconteceu aqui no final desse livro. Algumas coisas que me irritaram. Selena, ela ainda faz muitas coisas assim, sem contar pros outros. Então, se ela não conta o plano dela pros outros, a gente também não sabe. Então, fica parecendo muito assim que é muita sorte as coisas que acontecem com ela. Uma coisa que me incomoda aqui também é que teve cenas de romance, cenas assim, fortíssimas de romance em lugares que eu realmente não vi o sentido disso. Então, assim,
depois de uma luta bem forte, uma luta, assim, importante aqui, tipo assim, dois personagens começaram a se pegar muito forte. E tipo, cara, não era o momento. Não é o momento. Então, é meio chato, porque isso traz de volta para uma questão muito grande que eu tenho com a Sarah J. Maas, é que ela se apoia muito no romance, ao mesmo tempo que ela tem aqui ferramentas para construir um mundo e para construir um desenvolvimento de mundo muito legais. Então, ela tem aqui um sistema de magia muito legal que poderia ser melhor explorado se ela não ficasse tanto tempo focado no romance. Mas eu sei que Sarah J. Maas é igual a romance. Tipo, eu sei que é o que traz os livros dela, é a proposta dela. Então, tipo, não dá pra deixar isso de lado. Mas enfim. Tá. E é meio complicado eu falar o que eu espero do sexto livro, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já comecei a ler o sexto livro. Mas assim, o final aqui de Império de Tempestades, e principalmente o último capítulo de Torre do Alvorecer, mostrou coisas assim que eu acho que são importantes de ser desenvolvidas no último livro. Realmente a gente tá se encaminhando para aquela grande batalha. E o que eu acho que vai acontecer vão ser duas batalhas por conta desses dois vilões, sabe? Então, tô esperando isso. Tô esperando que tenha um pouco mais de desenvolvimento de personagem para alguns personagens, em especial o Aedion e alguns outros que vieram de Wendling, né? Eu não quero contar muitos spoilers, porque eu acho que a gente sabe muito pouco sobre eles. Ao mesmo tempo que a gente conhece esses personagens, a gente sente que não conhece, porque é tudo muito superficial. Então eu espero que tenha um pouco de desenvolvimento desses personagens. E uma coisa que eu tô torcendo muito, meio sádica, eu sei, é que personagens importantes morram. Porque eu preciso que isso aconteça. É uma série violenta, na medida do possível. E ao mesmo tempo a gente não teve grandes perdas. A gente teve duas grandes perdas e assim. Mas enfim, é isso. Obrigada por terem assistido esse vlog. Ele vai ficar gigante. Eu tô só pensando no quanto que vai ser demorado pra editar. Mas tá tudo bem. O importante é que eu terminei. Foi uma jornada. Mas deixem aqui seus comentários. Me falem o que vocês acharam, se vocês leram esses livros. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!